Ok, alunos do 7º ano A e 7º ano B. Estamos de volta para mais uma videoaula de leitura e interpretação de texto. Então, como é de conhecimento geral, eu sou o professor do 7º ano A e a professora Ivane, a minha colega, é a professora do 7º ano B, ok? Então, hoje nós vamos falar de conto popular. Então, mas o que é conto popular? Vamos aqui apresentar alguns conceitos deste gênero textual. Nós temos que contos populares ou folclóricos são narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm autor conhecido. Nós vamos ter, no decorrer deste mês, um conto popular muito interessante, a história do boi Blimundo, que vocês vão ler e nós vamos também cobrar a exploração desse texto, ok? Então, prosseguindo aqui, cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. A autonomia é atribuída ao povo, aqui nós temos aqui a palavra folk, em inglês, né? Povo, em inglês nós temos aqui folk. Daí se origina a palavra folclore, ou seja, esses contos populares são exemplos de quê? De folclores. Quem nunca ouviu falar da história de quê? Do Cabeça de Cuia, Macirajara, Cobra Norata e por aí vai. Então são exemplos de quê? De contos populares. Muitos contos populares são bastante antigos, aí passando de boca em boca. Isso porque não eram escritos, né? Vai passando de boca em boca. Mantinha-se vivos graças à memória dos contadores de histórias. Aí nós temos aqui os temas que podem ser abordados nesse tipo de gênero textual. Nós temos os contos populares, abordam vários aspectos da vida. Podem falar de alegrias e tristezas, animais e seres mágicos, heróis e vilões. Ou seja, pode abordar qualquer tema, ok? Eles podem ser cômicos, satíricos ou empolgantes. Podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Então, percebemos aqui que o conto popular ele é bastante abrangente. Os mitos são parecidos com os contos folclóricos, pois contam histórias tradicionais sobre as crenças que os membros de uma mesma cultura têm sobre a vida, ok? Aí nós temos aqui os contos populares brasileiros. No Brasil, alguns contos populares foram trazidos pelos europeus, particularmente da Península Ibérica, naquela região que fica Portugal e Espanha, né? É o caso das histórias do personagem Pedro Malas Artes. Pedro Malas Artes já migrou para dramaturgia, uma série que a Globo veiculou, salvo engano, há 2 anos atrás. No caso, Pedro Malas Artes é um astuto herói popular cheio de artimanhas. Também tem um livro dele, né? Inclusive, meu filho tem um livro do Pedro Malas Artes. Outros contos brasileiros se originaram das lendas e mitos dos povos indígenas e dos escravos africanos. As histórias do Boto, da Iara, do Curupira, do Saci, do Cobra Norata, do Menino do Pastoreio são só alguns exemplos. Então, acabei de citar, né? O caso de Cobra Norata, Iara e por aí vai. São exemplos de contos populares brasileiros. Nós temos aqui as características do gênero conto popular. Há poucos personagens e geralmente não apresentam nome próprio, uma característica marcante aqui do conto popular. Geralmente não são apresentadas informações sobre quando e onde ocorreram. Muitos contos populares apresentam linguagem mais informal e com marcas da oralidade. Isso porque muitas dessas histórias foram transmitidas oralmente de geração em geração. As ações se passam em um só espaço, constituem o quê? Um eixo temático e um só conflito. Vocês podem observar aqui, muitos contos populares eles utilizam a linguagem informal, aquela linguagem do seu dia a dia, aquela chamada linguagem chinelagem. Você não se preocupa com nenhum tipo de formalidades, porque muitos deles foram passados de geração em geração de forma oral, ok?
Aí nós temos aqui as intenções principais do conto popular é entreter e oferecer ensinamentos. E o leitor é feito para qual tipo de leitor? Então não temos um público específico, porque o conto popular ele pode ser para público de todas as idades, ok? Aí a organização, ele se organiza da seguinte forma, ele é escrito em terceira pessoa. Não é possível determinar o autor. Parte do patrimônio cultural de um povo. Tempo e local também são indeterminados. E o narrador, ele é o quê? O narrador observador. Ele o quê? Ele está contando uma história. Ele não participa da narrativa, ok? E a linguagem, como falei anteriormente, ela pode ser oralizada. Quando é oralizada, não se preocupa com formalidade. Ou de acordo com a norma padrão dos contos escritos. Isso na parte escrita. Quando eu falei lá atrás que muitos deles se apegam à linguagem informal, é aqueles que foram passados de geração para geração de forma oralizada, ou seja, não foram escritos, ok? Nós temos alguns exemplos aqui de contos populares. Alguns exemplos que eu peço para vocês pesquisarem e ler sobre esses contos aqui. Nós temos o Macaco e a Cotia, a Raposa e o Tucano, a Cumbuca de Ouro e os Marimbondos, o Caldo de Pedra, a Mulher Dengosa, o Pescador e Sempre Não. Então, se vocês tiverem um tempinho, eu acredito piamente que vocês têm esse tempo, eu peço que vocês façam uma pesquisa, que vocês leiam alguns desses contos que aqui apresentei, porque nós vamos pedir uma produção com um desses contos aqui, ok? Então, pessoal, lá na página 171 do livro de vocês, nós vamos ter a exploração do texto, que no caso vai ser a história do Blimundo, como falei para vocês anteriormente. Nós vamos explorar as seguintes questões. Nós temos a questão 1, nós vamos trabalhar com a letra A e a letra B. Aí nós temos o 2, o 3, o 5, o 6. Aí lá no 7 nós vamos explorar o A, B, C, D e E, ok? Então nós temos aqui as questões que vamos explorar neste primeiro momento, ok? Então, pessoal, explanamos aqui sobre os contos populares. Espero profundamente que vocês tenham compreendido tudo que aqui apresentamos. Mas se restar alguma dúvida, eu estarei à disposição no grupo do WhatsApp, ok? Então, a todos vocês eu desejo, como sempre, bons estudos, tudo de bom. Forte abraço.